Muito boa tarde, hoje terça-feira, são exatamente 11 horas e 57 minutos, está começando o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, trazendo o programa Estação Entrevista com a candidata a deputada distrital Fátima Tanaka, aqui pela TV Estação 26. Muito bom dia, seja bem-vinda à Estação 26. Bom dia, Carlos Roberto, muito obrigada pela oportunidade. Pode falar. Essa é uma porta aberta para que outras pessoas nos conheçam, tenham oportunidades para que conheçam candidatos, novos candidatos, não é? Então, eu acho que o alcance vai ser muito favorável, vai ser bom, para que todas as pessoas tenham mais alcance, mais candidatos novos. Muito bem, o Estação Entrevista oportuniza a você, eleitor, trazer sempre um convidado, um candidato ou uma candidata para debater políticas públicas para o Distrito Federal. Esse programa vai completar agora, no dia 7 de outubro, um ano, né, oportunizando sempre candidatos e candidatas ao governo do Distrito Federal. Então, o nosso compromisso é com a democracia para que no dia 7 de outubro você faça a sua escolha responsável. Então, Fátima Tanaka, você é do partido PRP, não é isso? Sim. Então, eu vou começar com a seguinte pergunta para você, deputada ou candidata. Conta um pouquinho para a população do Distrito Federal quem é a Fátima Tanaka. Fátima Tanaka é moradora do Gama há 47 anos. Tá? Gosto muito da área de saúde, gosto muito de gente. Uma facilidade para lidar com pessoas. Sou moradora da região RA2, mas eu conheço várias pessoas de todo o DF, porque eu sou voluntária numa instituição sem fins lucrativos, já tem 35 anos isso, né? Participei de um projeto piloto lá no Gama, com justiça restaurativa. Minha formação técnica é administração hospitalar, pelo fato de gostar de pessoas, e especialização em psicanálise e psicopedagogia clínica, onde essas duas especializações foram usadas justamente na justiça restaurativa, para que houvesse oportunidades para as pessoas que estiveram envolvidas em primeira instância, em vez de cumprir uma pena, cumprisse uma medida de restauração. Tá? Era um projeto piloto que seria excelente se fosse colocado novamente nas promotorias, na área da justiça, tá? Como medida restaurativa e não como medida punitiva. Muito bem. Conta um pouquinho mais desse projeto. Tem quanto tempo que a senhora faz parte desse Esse projeto, infelizmente, ele foi extinto, tá? Dentro da área da justiça. A pessoa que idealizou esse projeto, ele saiu de Brasília, não teve o apoio, tá? Ele era um professor dentro da TJDFT, e ele era funcionário do TJDFT e professor aí fora. E ele, com base na teologia, na sociologia, do qual ele tinha formação, psicologia, psicanálise, ele montou esse projeto. Esse projeto durou 5 anos. Já tem uns 3 ou 4 anos que está extinto ali. Inclusive, os terapeutas desse projeto, que era colocado para assistência dessas pessoas que estavam envolvidas em primeira instância, estão direcionadas agora para para entidades como igrejas. Tá? A igreja tem um cunho social, e alguns terapeutas estão vinculados a uma entidade sem fins lucrativos, que estão vinculados com o TJDF, o Ministério da Justiça, né? Que tem convênio. E não são todos, porque não está bem estruturado ainda, precisa de mais suporte, de mais apoio. E o que está faltando para isso acontecer? Vontade, né? Vontade governamental. Governamental, acesso, disponibilidade, espaço para a gente trabalhar. Porque a cidadania, ela tem que ter educação, tem que ter respeito. Às vezes, aquela pessoa que cometeu uma infração, ela cometeu uma infração num ato de desatino momentâneo, né? E não por uma
um estado de... como é que eu posso dizer? Marginalidade. A pessoa está à margem de uma sociedade quando ela não tem emprego, quando ela não tem uma estrutura social, né? Ela vive à margem, ele não é um marginal. Ele está um pouco revoltado. E isso, às vezes, causa um desatino. Mas, a partir do momento que a pessoa é acolhida, se conversa com ela, ela entende que aquele ato que causou uma situação de crime ou de infração, ele muda todo o processo comportamental, porque ele está acolhido. Ele começa a entender, com a terapia, ele começa a entender que ele deve ter uma mudança. Tá? Mudança no comportamento individual, mudança no comportamento social, e começa o padrão mental dele modifica. Candidata, então a sua proposta como distrital é propor aos seus pares, seus colegas, ser eleita juntamente com distritais, federais e Senado, então a intensificação desse projeto para crimes de menor potencial grave, para a recuperação dessas pessoas, através da psicanálise, mais ou menos isso. Um dos, né? Porque a gente sabe que existem muitos problemas por aí. Sim. Né? A gente vê problemas em saúde, em educação, em gestão administrativa na área de governo, né? Ampla, estrutural. A gente sabe, a gente vê tudo isso. A gente vê dentro dos hospitais a falta de médico, a falta de estrutura, a falta de insumos. Mas o que vem atrás disso aí? Vem demanda de recursos humanos, demanda de financiamento. E cadê a gestão de tudo isso também? A gente sabe que existe isso. E com a ajuda da população nos devidos locais, porque cada cidade aqui do DF tem uma área de justiça, tem uma área de saúde, tem um fórum, tem uma promotoria. A maioria dos locais tem isso. A gente precisa se unir para haver uma boa gestão. Não é? Sim, porque é importante, até porque, como deputada distrital ser eleita, vai fiscalizar justamente esses recursos para que a população possa melhorar. Sem dúvida, a gestão é importantíssima. Sim, pode prosseguir. A gestão é importante porque todo esse recurso a gente sabe que vem de um governo federal, né? Brasília é muito dependente do governo federal. As pessoas que chegam aqui, elas chegam com a ideia de trabalhar no governo, para ser um funcionário do governo, né? Mas eles não pensam na situação que o funcionário do governo, quem paga são a iniciativa privada, que paga o imposto que vai para o governo, que o governo repassa para os funcionários. Brasília tem essa característica peculiar, não é? Onde as pessoas vêm aqui com uma ideia da terra prometida. Tá? E a ideia nossa, do PRP, com todos nós, é um incentivo ao livre mercado, onde as pessoas possam montar a sua startup, montar o seu comércio, onde os impostos, a tributação, seja menor. Né? Até porque, inclusive, aos amigos da TV Estação 26, eu tenho dito aqui em alguns programas que o número de desempregados em nossa Brasília é em torno de 350 mil. Esses números, realmente, eu falhei. Fui fazer uma pesquisa, estamos entre 305 a 310 mil desempregados. Então, a Estação Entrevista pede desculpas a você, eleitor que nos acompanha, para ratificar essa quantitatividade de desempregados aqui no Distrito Federal. Sim, essa quantidade de desempregados se deve muito também à expansão da população de Brasília. Em 2000, no projeto de Lúcio Costa, em 2000, Brasília era para ter 500 mil habitantes no máximo. Né? Em 2010, Brasília tinha uma média de 2 milhões de habitantes. Hoje, em 2018, está um pouquinho a mais de 3 milhões. Sim, 3 milhões. Existe uma demanda muito grande de população, onde as cidades que eram planejadas, todas as cidades do DF, as RAs, elas estão crescendo
de forma desordenada, fora do limite, né? Do ordenamento, tá? E essa demanda populacional, ela sobrecarrega todo o sistema organizado, ela sobrecarrega a educação, sobrecarrega a saúde, principalmente a saúde, sobrecarrega o transporte, né? E essas pessoas vêm de fora, elas vêm atraídas por algum projeto social, algum projeto de pão e leite, a ideia de loteamento, né? Com facilidade, de ter um lote próprio, e acabam caindo na mão de grileiros. Sim. Não é? E essa população que está crescendo de forma desordenada sobrecarrega toda uma estrutura que anteriormente foi organizada. Aí não tem estrutura social que aguente. Né? E ainda nós, sem xenofobia, sem nada, eu sou descendente de japoneses, eu sou neta de imigrantes japoneses. Meus avós maternos chegaram ao Brasil em 1926. Meus avós paternos chegaram aqui em 1928. Vieram para São Paulo para substituir a mão de obra não remunerada. Na época dos grandes fazendeiros, né? Sim. Algodão, café, açúcar, cana. Eles vieram para substituir a mão de obra não remunerada, né? No início do século XX, lá em 1900. E trabalham, eles são apartidários. Sim. Né? São apartidários. Eu sou uma das poucas pessoas que estou na política com uma característica nipônica, mas eu sou brasileira de terceira geração aqui. Compreende? Sim. Então, pela minha experiência da convivência com a minha comunidade e todo o meu mundo, todo o meu universo aqui no Distrito Federal, eu percebo que o cidadão, todos nós, temos uma cultura de direitos. A gente cobra os nossos direitos por alguma coisa. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito ao transporte, eu tenho direito à saúde, tenho direito ao lazer, mas eu não tenho comprometimento com o meu dever. Qual é a minha responsabilidade naquilo que eu reclamo? Qual é a sua responsabilidade naquilo que você reclama? Qual é a responsabilidade dele naquilo que ele reclama? Não é? Como é que eu posso reclamar de uma coisa que eu não opino, eu não dou uma sugestão? Política é uma coisa que todo mundo sai correndo, né? Sim. Gosta de correr. Não quer ter uma responsabilidade. Mas se você não fizer parte da política, não votar corretamente, dar chance para as pessoas que querem trabalhar, que têm propostas, que têm idoneidade, que têm integridade, que têm vontade para melhorar o país, outras pessoas que participam da política, né, vão decidir por aqueles que não votam. Sim. Se você não votar de forma correta, a gente tem um exemplo aí a nível nacional. O segundo maior representante da Câmara Federal, né, ele recebeu mais de 1 milhão de votos com uma brincadeira, por uma brincadeira. Você fala do palhaço Tiririca. Sim, e ele levou mais 3 federais lá dentro, né? Sim. Por brincadeira, por uma brincadeira. Se o cidadão não tem a responsabilidade de votar, não tem um compromisso, não tem o dever de votar no seu representante, Certo. como é que nós vamos desenvolver o país? O próprio cidadão não se compromete. O próprio Ele cidadão não não se procura, leva a sério, não é isso? não se leva a sério, ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade, ele não tem... Ele não participa da política, mas quer que a política faça as vontades dele. A gente tem que tomar decisões na vida para que a nossa vida seja dirigida por nós. Exatamente. A nível distrital, o seu projeto para a área educacional, você é a favor da escola em tempo integral? Nesse sentido, também a valorização dos professores, que eles tenham condições. E se também, dentro do seu projeto, sabe mais ou menos o recurso que vai ser utilizado para a manutenção das escolas do Distrito Federal no que tange essa área, que é a escola integral com o profissionalizante?
São duas coisas diferentes, né? A escola integral é a nível de ensino fundamental, de 1º a 9º ano. Essa escola integral, ou pelo menos até a 5ª série, seria uma excelente ideia, porque você traz as pessoas, né, e dá a chance de qualificação, a chance de estar numa instituição onde eles vão receber ensino formal. Mas esses alunos não fogem, os pais não fogem à responsabilidade de tratar desses alunos, dessas crianças, porque na escola você recebe uma educação formal. A educação social vem da família. Não, sim, Né? a questão educacional, no caso que eu falo, são as matérias básicas para a grade curricular, geografia, história. E, por exemplo, na minha época, vamos pegar como exemplo, eu fazia ensino fundamental, escola pública aqui do Distrito Federal, e pela manhã e na parte da tarde, a partir de 12h30, eu já ia para o Senai para aprender contraturno. contraturno. Sim, contraturno escolar. E sempre a minha mãe e meu pai me acompanharam na escola, saber como é que estavam as notas, fazer um acompanhamento. Né? Sim. Então, por exemplo, bom dia, boa tarde, licença, senhora, não senhora. Essa educação eu tive em casa, né? Nesse sentido que eu digo. Sim, verdade. Você sabe que o Sistema S, onde tem os cursos profissionalizantes, né, também vem de uma cota do imposto federal, não é? Uhum. Sistema S, SESI, Senai, SESC, o comércio, SESC, Senai, SESI, vem da indústria. Uhum. Por causa dos desvios, a gente não recebe direito, a gente não está tendo os cursos profissionalizantes. Então, essa história, Brasília, que é uma ilha rodeada de Goiás, ela não recebe insumo suficiente, os tributos suficientes para manter uma escola do SESI, uma escola do Senai. Né? E sendo que Brasília tem um comércio. Onde existe um comércio, existe uma unidade do SESC. Onde existe a indústria, existe uma unidade. Porque esse projeto S... Uhum. já tem 60 anos. Sim. E foi muito bem colocado. E hoje, por causa dos desvios, a gente não tem profissionalização. Eles tiram do SESI, do Senai, e colocam uma FB, né? Escola de... Uma faculdade de FB. FB, né? Sim, é válido. Eu concordo que é válido, sim. Mas você precisa também ter emprego, você precisa gerar emprego para que essas pessoas que se formaram consigam fazer os projetos dela. Você é a favor, candidata, da parte dos impostos recolhidos ficarem na própria cidade em questão? Por exemplo, Gama, Ceilândia, Taguatinga? Sem dúvida. Para a manutenção dessas escolas também? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque... em Brasília, aqui no Distrito Federal, estamos todos ligados ao Executivo, né? Sim. O Executivo depende do governo federal. Uhum. Se houvesse um desmembramento, tá? E não precisasse de recursos por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são dos governos federais, para fazer manutenção de asfalto, manutenção de pavimentação ou estrutura da cidade, eu acho que seria muito bem-vindo se o comércio se fortalecesse, a indústria se fortalecesse, indústria sem impacto ambiental. Sim, importante. Em Brasília existe muita tecnologia. No SESI tem um curso de robótica. No Gama tem uma escola de técnica de eletrônica que é exemplo. Uhum. Tá? E vou agregando junto à saúde... existem formas de tratamento preventivo, onde farmácias de homeopatia, de fitoterapia, junto com o profissional capacitado, o farmacêutico, pode ajudar na medicina preventiva, que era o que acontecia antigamente com os postos de saúde, né? E hoje em dia esses postos de saúde estão desligados, estão acabando. Construíram a UPA para uma medicina curativa. A medicina curativa é muito caro, porque depende de uma fábrica
de medicação. A medicina preventiva, ela depende de um profissional qualificado. A medicina fitoterápica, ela depende de um agrônomo que faça plantação. Sim. Isso pode ser, a gente tem espaço demais. Exatamente. Né? Exatamente. E isso existia uns anos atrás. Existia no Paranoá um posto com fitoterapia. No Gama existia uma unidade de saúde que era referência, onde tinha homeopatia, acupuntura, fitoterapia, tá? Nutricionista. Esse posto foi jogado no chão, os profissionais foram alocados em outras unidades de saúde, em postos. Todos aqueles programas prometeram construir uma UPA, e a UPA não foi construída. E cadê esse dinheiro desse imposto? Exatamente. São exatamente 12h17, vocês estão acompanhando a entrevista aqui com a candidata Fátima Tanaka, a deputada distrital, né, debatendo aqui sobre projetos que ela tem, caso eleita, por Brasília. Importante você, eleitor, participar e acompanhar a programação da TV Estação 26, levando a você uma oportunidade de conhecer melhor os candidatos para o Distrito Federal e candidatas também. Fátima, em relação à agricultura aqui do Distrito Federal, nós temos um potencial enorme e que não está sendo bem explorado. Houve recentemente a crise hídrica, ou seja, os governos que já passaram, uma opinião sua, antes de candidata, você é cidadã também. Sim. Houve uma falha do governo em não prever de forma responsável a sustentabilidade da nossa cidade? Sim, sim. Desde a época quando foi construída a barragem do Paranoá, né? E depois a usina de Corumbá 4, né? Houve uma responsabilidade porque não foi levado avante os projetos para que houvesse a manutenção da parte hídrica, o fornecimento de água. As pessoas falam que o crescimento ficou desordenado e custou muito, né? Existem muitos gatos, né, na rede da CAESB, na rede. Então, isso causa um prejuízo. E quanto à agricultura, eles foram os mais penalizados, né? Justamente, inclusive. Foram muito penalizados. Foram acusados também de coisas que não fizeram. Sim, e todo mundo sabe que a agricultura, ela é 60% da produção agrícola do DF, está para o consumidor daqui. Ele consegue suprir 60% de toda a demanda que o DF consome em verduras, hortifrutos, né? 60% do Brasília é autossuficiente nisso. E foram penalizados por coisas que não foram eles, não é culpa deles. Porque, inclusive, eles têm a ajuda da Embrapa, têm a ajuda da Emater, com técnicos responsáveis que fazem a ajuda para eles, a engenharia para eles, projetos para eles, tá? E eles foram acusados de uma coisa que não acontece. E foram até vigiados, né? Eu tive em Bracilândia, o povo estava reclamando que os agricultores lá reclamavam que tinha até helicóptero vigiando quem tirava a água dos rios ali, da beirada. Eles estavam se sentindo marginalizados por essa situação. Sem contar que Bracilândia é um cinturão verde de Brasília, projetada lá por JK, junto com o engenheiro, né? Existia um cinturão verde perto das nascentes que tinha um projeto, e esse cinturão verde está sendo invadido pelo desordenamento urbano. Lá em Bracilândia tem um acampamento sem terra. Sim. Né? E realmente os produtores rurais aqui do Distrito Federal têm sofrido uma certa perseguição por incompetência do governo. Aproveitando essa questão, como você imagina Brasília se eleita? O que você pretende deixar para Brasília daqui a 50 anos? Fátima.
50 anos, eu acho que 50 anos é muita coisa, porque a gente tem uma gestão de 4 anos. Tudo que aconteceu aqui atrás, que acontece, a gente não vai conseguir em 4 anos consertar, né? Um exemplo. Uma marca que você queria deixar na cidade, um exemplo. Trabalho, honestidade, integridade. Tirar a ideia que se eu ser eleita, eu posso também me aproveitar do governo, das tetas do governo. A minha ideia não é essa. Eu acho que a ideia de todos que estão no PRP tem o mesmo princípio de idoneidade e de luta por patriotismo, pelo trabalho, mesmo para o povo. Eu trabalhei, sou voluntária, há 35 anos numa instituição sem fins lucrativos, né? A instituição não é um projeto meu, eu era voluntária lá. Fui voluntária por 3 anos numa instituição federal também. Não é, a ideia é trabalhar para construir cidadania, construir um povo melhor. Você já pensou um país do tamanho do nosso, né? Tamanho do nosso, com uma população enorme, onde a gente tem estatísticas de 310 mil desempregados só em Brasília. 14 milhões de jovens entre 14 e 29 anos, que faz parte da geração neném. Não trabalham e nem estudam. Brasília também está incluída nessa estatística, não é? O que vai acontecer daqui 10 anos? Se eu for eleita, estiver no governo durante 4 anos, o que eu vou poder fazer no momento é consertar, tentar consertar, viabilizar formas de ordenamento, de produção e colocar a minha pessoa, a minha integridade, a minha vontade, a minha disponibilização. Me disponibilizar para trabalhar em prol de uma geração que vai vir mais tarde, uma próxima geração. Eu não posso mensurar daqui 50 anos. Mas você já respondeu, a senhora, perdão, candidata, já respondeu a pergunta. Você já faz um trabalho há mais de 30 anos, você cidadãos melhores. Então, de uma certa forma, a senhora já contribui de uma certa forma nisso. Isso é uma coisa que tá na minha essência, na minha alma. Eu sempre tinha quando era mais jovem, tinha uma angústia muito forte em querer ajudar. Enquanto eu não participei de uma entidade, de uma sociedade, onde eu pudesse disponibilizar a minha pessoa, enquanto eu não disponibilizei, me disciplinei e, posteriormente, escrevi 3 livros para que as pessoas pudessem... Você escreveu 3 livros? Sim, eu tenho 3 livros publicados, são referência à entidade do qual eu participei. Ainda participo, hoje estou mais como paciente do que como voluntária. Enquanto eu não publiquei esses livros, exteriorizei toda a minha vontade, a minha essência, né, a minha alma não aquietava. Certo. Eu pensava que isso ia parar a partir do momento que eu realizei essa tarefa. Mas não, eu vejo situações que eu não concordo, que eu não me sinto confortável, né? Então, eu acho, por convite, vim parar no partido PRP, Republicano Progressista, do qual nós temos podemos falar? Pode, claro. Do general Paulo Chagas como governador. Esteve aqui conosco também, viu? General Paulo Chagas, governador. Certo. Tenho a Bia Kicis como a deputada federal. Né? Temos vários, um grupo, o Brigadeiro Átila, como senador, Fadi Farage, acho que ele é pastor Fadi Farage, né? Sim. Como senador também. Tá? Então, todos nós temos a ideia de proporcionar cidadania, educação. Todos nós estamos com o mesmo intuito. Vamos modificar, porque daqui um curto período de tempo vai ficar impossível. Nosso país está caminhando para o abismo.
Se não for feita alguma coisa agora no dia 7 de outubro, realmente Sim. o socialismo está às portas aí. Estamos sentindo os efeitos disso. Sim, estamos sentindo os efeitos disso e a população tem que acordar, né? Sim, Qual é a minha responsabilidade daquilo que eu reclamo se eu não tenho uma iniciativa? é verdade. Concorda? Sim, claro. Então, na situação, enquanto eu não me fortaleci para encarar, dar minha cara a tapa por uma situação de emergência, em saber que a minha próxima geração, eu não tenho filhos, consequentemente não vou ter netos, mas eu me preocupo com a geração dos filhos dos meus amigos, a próxima geração em si. Se atualmente nós temos uma geração de 14 milhões, dito geração neném, né, que votou, fez aquela votação de uma forma irresponsável, por uma brincadeira, 2 gerações atrás, quase 2 gerações atrás, quase 30 anos atrás, houve a maior votação por um deputado federal que carregou, que era um médico, que era o Enéas. Sim, verdade. Né? O Enéas foi muito injustiçado. Foi muito injustiçado. Chamavam de louco, tudo. Sim, mas... verdadeiro profeta. Sim, a cabeça dele era muito boa. Naquela época, sim. As pessoas tinham mais consciência. Votaram num homem, Sim. por mais que fosse uma brincadeira, votaram corretamente por uma pessoa que tinha conhecimento, tinha estrutura, abrangência, visão social, Sim. né? E foi injustiçado. Sim. Mas levou 7 candidatos para dentro da Câmara Federal que trabalhavam, né? E hoje eu não sei como é que eles estão. Certo. E atualmente, mais recentemente, o outro candidato, o Tiririca, não gosto nem de falar o nome, ele, por uma brincadeira, ele conseguiu levar. Não é culpa do candidato, tá? Ele foi usado, né? E a população elegeu por uma brincadeira. O próprio cidadão não se valoriza. Não, e também tem um outro fator que é importante ressaltar, porque de 85 para cá o brasileiro foi furtado em muitas frentes, dentre as quais a nossa educação, com base, mentiras contadas para muitos brasileiros, fizeram e alienaram milhões e milhões de brasileiros. Nos faltou educação, de fato, para que nosso país pudesse realmente prosseguir rumo à ordem e ao progresso que até então nós estávamos caminhando. Diante disso, hoje colhemos frutos dessa tal democracia travestida de socialismo. Sim. É uma atitude que foi organizada, né, e foi gerenciada por partidos que desviaram verbas, desviaram riquezas. Sim, e além do que também, a nossa educação, por exemplo, foi retirada a Educação Moral e Cívica, o SPB. PIO-PAE, que era PIO, que era Práticas Integradas do Lar, no caso, e PAE, Práticas Agrícolas Extrativistas, ou seja, nos dava condições, eu fiz, inclusive no ensino fundamental, por exemplo, eu fiz essa matéria, onde ensinava o homem a plantar no campo, né, fazer a horta, todas as técnicas necessárias para subsistência. E isso foi retirado aos poucos do ensino religioso. E agora eles implementaram o quê? Colocaram o quê? Fizeram uma reforma ortográfica que nos ajudou em praticamente nada. Né? E assinada, enfim. Ele prejudicou o povo. Muito, prejudicou os jovens que estão lá, que usam mais gírias. Sim. Né? Um vocabulário que é próprio da comunidade deles, próprio de cada tribo. E que não tem uma estrutura para o mercado de trabalho, para o mercado social. Sim. Aí fora, a tendência é ficar sempre à margem. Isso que nós estamos falando, eu vou até pegar um detalhe, é tão grave que semana passada, para compartilhar com você, com a senhora aqui, candidata, eu vi um jovem de 18 anos, não soube preencher uma ficha de emprego. Sim. Eu testemunhei, não sabia o que era a sigla RG, pessoal. A situação está grave. Sim, isso é comum, muito comum. As pessoas não sabem ortografia, por causa da mudança ortográfica, não conseguem trabalhar com vocabulário, eles usam um vocabulário próprio, né? Não tem uma estrutura, eles acham difícil, porque a escola
ela traz matérias que eles não se interessam, mas muitas matérias das escolas, elas podem sim, trazem muito valor agregado nas matérias. Sim. Tá? Uhum. A escola agrícola, você lembra da escola agrícola? Sim, lembro. Lembra? Recordo, sim. Eu lembro da escola agrícola. A gente aprendia isso aqui, dentro do ensino médio, ensino fundamental, né? Sétima, oitava série. E quem quisesse fazer agronomia, numa prática agrícola, iria para a escola agrícola, que era lá em Planaltina. Uhum. Hoje não existe mais essa escola. Não existe. Né? E o que a gente precisa? Se a gente não tiver quem plante, a gente não tem janta. É verdade. Não é? Verdade. Fátima, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero te agradecer pela sua presença aqui. Debate muito enriquecedor para que o povo de Brasília possa conhecer seus projetos. Eu gostaria que você olhasse ali para nossas câmeras, dissesse o seu número, as suas redes sociais e deixasse um recado para a população do Distrito Federal. Bem, eu sou candidata à ficha limpa, tá? Sou estreante na política. A minha indignação pelo estado social que nós enfrentamos hoje em Brasília, no Brasil, me causa indignação. E toda essa indignação me fez agir ao enfrentamento dessa situação. Porque eu me preocupo com as próximas gerações. Um país que está indo para o abismo, um país grande igual o nosso, com recursos. O Brasil precisa dos brasileiros, tá? E os brasileiros precisam muito mais do Brasil, porque senão nós vamos ter imigrantes brasileiros. E iremos para onde se houver um caos igual aconteceu na Venezuela, na Nicarágua, nos países da Síria, né? Olha, existem programas que a gente tem acesso, onde tudo tem solução. Tudo tem solução. É questão de oportunidade de pessoas que querem fazer uma Brasília melhor, um país melhor. Sou Fátima Tanaka, candidata a deputada distrital. O meu número é 44050. Agradeço muito ao Carlos Roberto e à Estação 26 por me darem essa oportunidade de me apresentar aqui. Pois muito bem, a Estação Entrevista chega ao seu final. Quero agradecer a você, eleitor, por nos acompanhar até agora, ouvindo as propostas de Fátima Tanaka. É importante que você conheça seu candidato, pesquise, entre no Google, veja os candidatos que aqui vêm, e aí você pode fazer sua escolha no dia 7 de outubro de forma responsável. Fique com Deus e até às 3 horas com mais uma edição do Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Fique com Deus. Boa tarde.